O Brasil acaba de entrar oficialmente no processo que acusa Israel de crime de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Esse processo foi iniciado pela África do Sul e hoje o Brasil apresentou a documentação oficial para entrar nesse processo. Inclusive, há um comunicado à imprensa da Corte Internacional de Justiça. Significa que o Brasil formalmente acusa Israel de genocídio. E antes de eu começar a ler esse documento, eu quero fazer uma fala muito importante. Cuidado com muito perfil aqui nessa rede e em outras, que em nome de monetização e engajamento, vendem a ideia de que o Brasil patrocina o genocídio em Gaza. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Quem patrocina o genocídio em Gaza é o Estados Unidos, entre outros estados, mas os Estados Unidos é o grande patrocinador do genocídio em Gaza. O Brasil está contra o genocídio em Gaza, tanto que abriu mais uma frente de luta, que é entrar nesse processo contra o Estado de Israel na Corte Internacional de Justiça, fazendo uma acusação formal. Não estamos falando de discurso, não estamos falando de papinho, estamos falando de acusação formal numa Corte Internacional, na mais alta Corte Internacional de Justiça, contra o Estado de Israel pelo crime de genocídio. Eu documento aqui para vocês. Haia, 19 de setembro de 2025, quarta-feira, 17 de setembro de 2025, o Brasil, invocando o artigo 63 do Estatuto do Tribunal, protocolou no cartório do Tribunal uma declaração de intervenção no caso relativo à aplicação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio na faixa de Gaza. Ou seja, o Brasil pediu entrada nesse processo como acusador. De acordo com o artigo 63 do Estatuto, sempre que estiver em questão a interpretação de uma convenção da qual sejam parte estados que não os envolvidos no caso, cada um desses estados tem o direito de intervir no processo. Se um estado exercer esse direito, a interpretação dada pela sentença da Corte será igualmente vinculativa a ele. Ao se valer do direito de intervenção conferido pelo artigo 63, o Brasil invoca sua condição de parte na Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 9 de dezembro de 1948, a Convenção sobre Genocídio. O Brasil considera que a interpretação do artigo 1, 2 e 3 da Convenção sobre Genocídio está em questão nesse processo. Em sua declaração, o Brasil oferece sua interpretação dos artigos acima citados. De acordo com o artigo 83 do Regulamento do Tribunal, a África do Sul e Israel foram convidados para fornecer observações escritas sobre a declaração de intervenção. O texto integral da Declaração de Intervenção do Brasil está disponível no site do Tribunal. Inclusive, gente, é só entrar aqui, né? Tá aqui até o linkzinho bonitinho. O governo vem apresentando um histórico. Em 29 de dezembro de 2023, a África do Sul apresentou um requerimento para instaurar um processo contra Israel sobre supostas violações por Israel de suas obrigações sobre a Convenção de Genocídio em relação aos palestinos na faixa de Gaza. E aí, esse comunicado à imprensa mostra também os países que entraram nesse processo. Até o momento, o artigo 62 do Estatuto permite que o Estado busque autorização para intervir em um caso entre outros Estados e, assim, participar do processo. Quando considerar que possui um interesse de natureza jurídica que pode ser afetado pela decisão da Corte naquele caso. O artigo 63 concede aos estados que não são partes em uma controvérsia o direito de intervir em caso quando esta se refere à interpretação de uma convenção da qual também não são partes. O que isso significa? Que apesar do Brasil não ser parte da situação em Gaza, né, porque o Brasil não é participante, né, não é uma das partes, como ele assinou a Convenção de Prevenção e Punição de Crime de Genocídio, ele pode entrar nesse processo como parte interessada. Aí continua. A interpretação das partes relevantes dessa convenção, dada pela Corte em sua decisão no caso, será também igualmente vinculada para esses estados. Até o momento, os seguintes estados apresentaram pedido de autorização nos termos do artigo 62 do Estatuto de uma declaração de intervenção nos termos do artigo 63 do Estatuto, ou seja, os países que fizeram já esses pedidos. Referência especificamente a esse processo, tá? Colômbia fez em 5 de abril de 2024, Líbia fez em 10 de maio de 2024, México fez em 24 de maio de 2024, Palestina está interessado nos termos do artigo 62 e 63 do Estatuto em 31 de maio de 2024, Espanha no dia 28 de junho de 2024, Turquia, no dia 7 de agosto de 2024, Chile, 12 de setembro de 2024, Maldivas, 1º de outubro de 2024, Bolívia, 8 de outubro de 2024, Irlanda, 6 de janeiro de 2025, Cuba, 13 de janeiro de 2025, Belize, nos termos do artigo 62 e 63, 30 de janeiro de 2025. Ou seja,
As grandes potências mundiais, as grandes potências internacionais, principalmente bélicas, não entraram nesse processo de acusação de genocídio. O Brasil comprou essa briga, é um dos países mais fortes desses países que fizeram a denúncia e está oficialmente acusando Israel de genocídio na Corte Internacional de Justiça, que é a mais alta corte do mundo.